Alexia, volume 3. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aí do outro lado. Muito obrigado por sempre nos acompanhar. Eu fico muito feliz, grato a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Você que diariamente acessa esse canal aqui para assistir, os estudos bíblicos. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aí do outro lado, é sempre muito bom ter você aí nos acompanhando diariamente. Você que chegou hoje por acaso aqui no canal, ou por recomendação de algum amigo, ou por indicação mesmo aqui do YouTube, eu quero agradecer você e dizer que esse canal tem estudos bíblicos expositivos. Diariamente nós temos estudos bíblicos de 5 a 10 minutos, onde nós estudamos versículo por versículo as Escrituras. Estamos estudando atualmente o livro de Atos dos Apóstolos. E eu convido todos vocês a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos para o versículo 5 de Atos, capítulo 6. Vamos estar falando um pouquinho sobre a aprovação do povo. Você que está nos acompanhando sabe que os discípulos aqui, os apóstolos, eles estavam com uma situação para resolver e haviam já tomado uma decisão, né? Estava tendo um problema no meio da igreja ali com as viúvas dos helenistas, na distribuição diária, do servir à mesa, e os apóstolos então resolvem levantar alguns diáconos para servir à mesa enquanto eles continuavam a ministração da palavra e as orações. E os nomes foram levantados. E aqui no verso 5 do capítulo 6 fala da decisão dos apóstolos. Essa decisão que trouxe glória ao nome de Deus e trouxe paz para a igreja a partir da solução desse problema. Isso é interessante pensar, né? Um problema resolvido traz paz para a igreja, glória para o nome de Deus. E isso nos diz assim, Lucas registra da seguinte forma a decisão. Verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse é o versículo 5. As decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agradam a igreja, não é? Os apóstolos disseram, vocês escolham homens aí, deram as características, não é, desses homens. E essa decisão, ela foi confirmada por Deus e, como eu disse, a paz voltou para o meio da igreja. Por quê? Porque a igreja, quando age em obediência à palavra de Deus, a paz reina no seu meio, né? Porque a palavra que realmente traz paz para dentro da igreja, em qualquer circunstância, não é a minha palavra, não é a palavra de outra pessoa, mas é a palavra de Deus, a conformidade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando os líderes da igreja são governados pelos princípios de Deus, o trabalho é dividido, não sobrecarrega ninguém e traz essa paz então para o seio da igreja. Quando a igreja escolhe sua liderança sobre a égide divina, a vontade de Deus, os princípios de Deus, as tensões são resolvidas. E eu louvo a Deus por isso, né? Por ver essa decisão aqui que trouxe paz para o seio da igreja. Observando alguns comentários, Adolf Paul, ele comenta isso aqui, dizendo que o nome dos eleitos aqui tem uma entonação grega. Você deve ter percebido os nomes aqui. Eles devem ter sido eleitos justamente justamente devem ser homens helenistas, pelaquela circunstância que nós estudamos anteriormente, que as viúvas dos helenistas estavam reclamando que não estavam sendo atendidas. Então se elege esses homens aqui em relação a essa negligência, não é, que estava acontecendo. Então se levanta esses homens de origem grega. Nicolau aqui, é interessante que ele é chamado expressamente de prosélito de Antioquia.
E é pela primeira vez que aparece um nome grego de nascença, um gentio, no contexto da Igreja de Jesus, ainda que pela via de ingresso pela cidadania israelita, não é? Nós estamos falando aqui do começo da igreja, onde eram apenas judeus. Agora nós temos um aqui que veio da Grécia, né, descendente ali, embora que ele tenha se tornado cidadão israelita, mas de origem de Antioquia. Pela primeira vez aparece esse nome também, Antioquia, e se você é um estudioso da Bíblia, você sabe que esse lugar, né, mais tarde se tornaria tão importante em Atos dos Apóstolos, e Deus permitindo, chegaremos lá ainda nos nossos estudos. O próprio Lucas, escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele era originário de Antioquia e ele dispunha um profundo conhecimento especialmente preciso sobre isso. Mas se a gente observar, em contrapartida, uma pessoa como Felipe, apesar do nome grego, dificilmente ele seria um helenista. Mais tarde, ele atua intensamente em Samaria, ou seja, numa área que tinha uma língua aramaica, e a gente vai estudar isso também, o Senhor assim permitindo. Mas, amados irmãos, a gente vê aqui, a partir da ação dos apóstolos e da igreja, a solução de um conflito. E eu acho isso tão precioso quando a igreja anda em conformidade com a vontade de Deus, quando a liderança tem sabedoria, a paz volta a reinar, as decisões sábias são tomadas. E é por isso que a ordem da palavra de Deus, para mim, para você, como cristãos, é estarmos cheios do Espírito Santo. Porque aonde o Espírito Santo está presente, a unidade, a paz, o Senhor derrama a sua bênção. A gente poderia evocar aqui o Salmo 133, não é? Que fala muito sobre isso. Que o Senhor nos dê sabedoria para andarmos cheios do Espírito Santo. Que o Senhor nos desperte o desejo de buscá-lo cada dia mais, para que nós possamos viver em paz, em harmonia. Porque quando os conflitos surgem, quando as discórdias surgem, é claramente a falta do Espírito Santo de Deus orientando, instruindo, porque, como eu disse no início desse estudo, a voz que tem que falar mais alto é a voz do Espírito Santo no seio da igreja, porque ele vai conduzindo pelo melhor caminho e tudo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia estarmos cheios do Espírito, para andarmos em unidade, para caminharmos em um só propósito, que é honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você. Guarde sua casa, sua família. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. E se você não fez a sua inscrição nesse canal, clique em inscrever-se. Se já está aparecendo aqui inscrito, maravilha. Deixe o seu joinha, faça um comentário e compartilhe o vídeo sempre. Esse é o meu pedido. E até um próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.